Já teve uma semana ruim de estudos? Uma semana que você ficou cansado até pra fazer outras coisas que não sejam realmente só estudar? Caraca, essa foi minha semana. O trabalho demandou muito e vai continuar demandando basicamente o mês inteiro. Tive muitas atribuições pra fazer e aí basicamente eu chegava em casa já cansado também. E teve uma coisa que contribuiu muito pra eu render pouco estudando, que foi o fato de um dos dias eu ter dormido muito mal. Então, eu tenho uma coisa de que um dia que eu durmo mal, pelo fato de eu não conseguir compensar um descanso no outro dia direito, acaba que a semana toda sai toda errada. E aí eu tenho que, no final de semana, ajustar. Talvez seja até uma coisa meio psicológica também, não sei. Mas eu sei que assim, se eu dormir segunda-feira mal, terça, quarta, quinta, sexta já vai em cascata. E aí, esse negócio de acabar cronometrando, que o que eu faço? Eu ligo aqui meu relógio, cronometro e começo a estudar. Eu tive tanta coisa pra fazer dentro do trabalho e também fora do trabalho, assim, pra conciliar, que basicamente eu não fiquei cronometrando o que eu tava estudando. Na verdade, eu tava estudando dentro dos intervalos também. Então, eu tinha um tempo aqui, sentava, ficava lendo. Aí tinha que parar pra fazer alguma coisa, eu ia e fazia. Dificilmente estava realmente lendo 1h30, 2 horas direto, focado. Não dava. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Davi, eu tenho 27 anos, já sou concursado e estou estudando para a carreira fiscal, ou seja, estou estudando para a área fiscal. Tenho uma rotina meio conturbada, então às vezes é normal, às vezes ela puxa mais, e fora as outras atribuições da vida normal. E aí o canal, basicamente eu tô relatando que eu tô tentando encaixar a minha rotina de estudos para auditor fiscal dentro da minha rotina normal. Então essa é a ideia. E eu sempre pergunto, e aí, já estudou hoje? Pô, beleza. O que eu fiz até agora? Eu fiz aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 tarefas. Sendo que eu tô há um tempo dentro de tecnologia da informação aqui na matéria de BI. Mas o que eu vi até agora? Eu tô na quinta trilha. A quinta trilha seria a minha sexta, na verdade. Porque a 0 conta. Então eu fiz a trilha 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então seria a minha sexta trilha aí que eu tô fazendo. Aí o que eu fiz aqui? Por exemplo, primeira matéria aqui, eu tenho tecnologia da informação, que eu tive que fazer, mas essa tecnologia da informação foi uma revisão. Então eu fiz uma revisão da aula 2, aí depois eu fui fazer contabilidade geral e avançada, então eu fiz uma revisão da aula 1, depois eu fiz direito administrativo, eu estava aprendendo sobre entidades paraestatais e terceiro setor. Primeira vez que eu tô vendo esse tópico, tá? Mas foi interessante aprender sobre as OS, as OCIPs. Não conhecia, realmente não conhecia nada, é tudo bem novo pra mim. Mas segui. Como que eu estudei essas matérias? Botei videoaula, 2.5x e, fui absorvendo aí o conteúdo quanto deu. Mas assim, é aquele negócio, a primeira vez que a gente vê um conteúdo, é mais uma passada e você não foca tanto nos detalhes. Aí você vai lá, faz questão, beleza. Vai chegar uma hora aqui que vai ter uma tarefa de fazer questões. E aí, depois, na próxima vez, quando tiver a revisão, como vocês podem ver, eu faço revisões, você acaba vendo coisas que você não viu na primeira vez, porque você estava muito focado em entender o núcleo do assunto. Mas assim, é normal. Aí vi também português. Foi uma revisão da aula 0 de português, foi ali uma ortografia. Você vê a acentuação de oxítona, paroxítona, proparoxítona, vê hífen, vê... Eu não lembro se tinha crase também. Foi uma revisão legal, assim. Queria só te pedir para você deixar o like no vídeo, se você não deixou até agora, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Depois eu vi Direito Constitucional, foi uma revisão da aula 0. Então a gente viu ali basicamente a aplicabilidade das normas constitucionais, ver ali também aquelas normas de eficácia contida, limitada, eficácia plena e a hierarquia das normas. É um assunto bem legal, assim. Particularmente, direito constitucional, nas matérias que eu tenho gostado, né? E eu já falei nos vídeos anteriores que tecnologia da informação também é uma matéria bem interessante. Porque como eu trabalho com
uma parte do meu trabalho envolve estatística, eu acabei tangenciando um pouco da área de programação, um pouco de Google Sheets, usava muitas fórmulas, então acaba que muitas coisas que é passada lá no curso de tecnologia da informação, eu já vi de alguma maneira na minha vida pelo trabalho. Aí depois eu vi contabilidade geral avançada, aí já foi uma matéria, uma disciplina nova aqui, vi controle de estoque, bem interessante a matéria, que você aprende ali a como medir estoque, e o maneiro que parece que contabilidade, quanto mais conteúdo você vai vendo, mais você entende o que você estava aprendendo lá no começo, porque admito que eu estava meio que, assim, eu resolvi as questões, mas sem aquela segurança de estar entendendo o todo. Mas, tipo assim, por exemplo, eu vi essa matéria de estoques e eu comecei a ficar, é por isso que eu faço tal coisa lá atrás. Então tem mais isso, tipo assim, que você vai levando em consideração e complementa uma lacuna que você tem, que você tava, sabe, lá no começo. Então, é basicamente isso. Aí a gente aprende aqui sobre as WEPs, PEPs, que é última que entra, primeiro que sai, primeiro que entra, primeiro que sai. E a gente faz os cálculos de estoque, um assunto bem interessante mesmo. E aí, a matéria onde eu parei, que é a minha oitava tarefa da trilha das 20, que é sistemas de suporte à decisão e BI. Basicamente é BI. É um assunto grande, estou finalizando agora e vou continuar fazendo o PDF. Mesmo que até o final do mês eu esteja ainda numa rotina puxada, eu vou continuar fazendo isso, assim. Tive intervalo e tal. Cara, eu sempre ando aqui com o meu tablet, sempre falo, isso aqui é meu grande companheiro. Eu ando com isso aqui em todo lugar. E aí, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu vou lá, abro o tablet, tenho minha aula baixada, aí começo a ler o PDF. Talvez eu comece a baixar vídeos também, porque para algumas matérias eu prefiro ver vídeos. E isso me auxilia bastante a estar sempre em movimento. Porque eu ainda estou fazendo faculdade. Vou me formar ali para fevereiro de 2028. Então, esse ano, eu ainda estou fazendo a trilha básica para poder construir uma base para fiscal, mas acredito que eu vou estar, ou melhor, acredito que eu fazendo essas atividades, continuando persistindo, quando eu estiver mais próximo de me formar e quando tiver um edital, principalmente quando eu tiver um boato que vai sair um edital e tal, que a gente vai começar a realmente se preparar para uma prova específica, porque agora não é específico, é geral, então vai reduzir o número de matérias, porque isso aqui eu vejo matérias que não necessariamente vão cair num concurso de auditor fiscal, um concurso de Cefaz. Além de reduzir, eu vou ter um estudo mais focado. Então, vamos dizer assim, Cefaz Vitória. Aí, eu vou estudar só aquelas matérias que você faz Vitória, e o fato de eu estar estudando desde agora para formar base vai me adiantar muita coisa lá na frente, quando eu realmente tiver ali uma autorização de um edital, alguma coisa do tipo, e ter condições de fazer um pós-edital decente, sabe? Então, a ideia é continuar em movimento, continuar estudando, mesmo em semanas difíceis, em meses difíceis, continuar mantendo o ritmo, continuar sempre vendo a matéria, revisando o conteúdo. E assim, tem matéria que eu não absorvo bem, tem matéria que eu absorvo melhor, mas o que importa é eu continuar prosseguindo, porque quando eu for ver de novo, ou pela quinta vez, ou pela oitava vez, vai começar a entrar na massa do sangue as coisas, entendeu? Bom, e quantas horas eu fiz até agora? Bom, como eu disse, eu não cronometrei certinho aqui, quanto tempo de direito administrativo, quanto tempo de constitucional, de contabilidade, porque a rotina tá meio puxada, assim, tá meio bagunçada. Então eu só sento, abro o PDF e vou fazendo, mas eu fui estipulando aqui mais ou menos o quanto eu tô gastando por disciplina. Então, por exemplo, tecnologia da informação, que eu tive que revisar a aula 2, eu gastei mais ou menos 1h30. Aí eu tive que revisar aquela contabilidade geral avançada na aula 2 também, só que foi uma matéria muito mais tranquila para revisar. Eu gastei ali mais ou menos meia hora. Então eu dei uma passada rápida no conteúdo, mas não. E fiz as questões. Fui fazendo questão que mandou ali na trilha e consegui terminar tudo em meia hora.
Aí, direito administrativo, 1h30, constitucional, 40 minutos, contabilidade, 3 horas e tecnologia da informação, 2 horas. Totalizando até agora, 9h30. Eu acho que, na verdade, deu mais. Por quê? Eu pauso, volto aí tem matéria que eu acabo demorando mais. Pô, teve uma vez que eu tava muito cansado, tava lendo aquela matéria de OS e OCIP, de direito administrativo aqui, e aí, pô, tava muito cansado, cheio de sono. E aí eu tentando ver videoaula, tentando forçar ali, tipo, tarde já da noite. E nada de, pô, entender direito o conteúdo. Aí o que eu fiz? Tipo assim, finalizei um bloco lá da videoaula, em 2.5x, fechei o notebook, não finalizei tudo, até onde eu tinha que finalizar. Fui dormir, tomar banho, dormir, me adiantar e tal. E no dia seguinte, eu puxei lá o PDF e fui tentando finalizar. Então assim, tô lento, mas tô fazendo. Deu 9h30 até agora. E eu tenho mais 12 tarefas para fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, por favor, que me ajuda demais. Se inscreve no canal. E basicamente é isso. Até o próximo vídeo.